Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de qualidade de software, na aula 24 nós vamos dar continuidade à parte de testes, né, com relação à qualidade de software em si. Então na aula passada nós vimos a parte de tipos de testes de software e também com relação aos critérios com relação ao teste de caixa preta, tá? Então nessa aula nós vamos estudar os critérios com relação à parte de teste de caixa branca, que envolve os critérios baseados em fluxo de controle e também os critérios com relação ao fluxo de dados, tá bom? Então, dando uma recapitulação, né, com relação ao conceito, né, da parte de testes, né, no caso, com relação ao teste de caixa branca, o teste de caixa branca também é chamado de teste de caixa branca ou chamado teste de caixa de vidro, porque ela vem de uma filosofia da parte de projeto de testes que usa uma estrutura de controle descrita como parte do projeto em nível de componentes para você conseguir derivar casos de teste, no qual a gente vai utilizar-se, né, de métodos de caixa branca. O seu tester, né, o engenheiro de software responsável por criar os casos de testes, eles vão ter que garantir que todos os caminhos, independentemente de um módulo, foram exercitados pelo menos uma vez, ou até mesmo se você conseguiu exercitar, né, ou passar as tomadas de decisões lógicas de um estado tipo de true ou false, ou até mesmo a parte de execução de todos os ciclos em seu limite de teste dentro de suas fronteiras operacionais, e também se você conseguiu exercitar a parte das estruturas de testes internas para que você consiga assegurar a sua validade, tá? Então, dentro desses conceitos básicos da caixa de teste de caixa branca, nós temos que eles se baseiam assim, em caminhos internos, a parte de estruturas e implementação de um produto de teste, e ele requer a parte de conhecimento do código do produto em testes para ser aplicado, no qual nós vamos ver, né, dentro do que nós explicamos no começo, que envolve os critérios de testes baseados em fluxo de controle, e a parte de fluxo de dados, tá? A desvantagem da utilização dessa técnica é que o número de caminhos de testes a serem executados pode ser infinito, tá? Semelhante aos testes exaustivos. Porque você vai fazer aquele famoso serviço de corno, né? Que é o famoso testar tudo até você conseguir atingir o máximo de caminhos possíveis para você conseguir executar aquela ação daquele teste, tá? Então, o primeiro ponto, né, com relação aos critérios de teste, a gente vai estudar o teste relacionado à parte de fluxo de controle, no qual nós vamos identificar os requisitos de teste com relação ao caminho de execução, tá? Essa parte de caminho de execução envolve a parte de implementação do produto de teste, no qual esse teste de caminho básico, né, é uma técnica de caixa branca, no qual permite que o projetista de teste consiga derivar uma medida de complexidade lógica de um projeto procedimental e utilizar essas medidas como guia para você conseguir executar os testes, né? Com relação ao caminho de execução para esses testes. No caso, os casos de teste eles são criados para você conseguir executar ou exercitar um conjunto básico que execute uma certeza da parte de instruções de projeto pelo menos uma vez durante os testes, tá? No qual ele requer uma execução em casos de testes que exercitem tais requisitos, no qual é a definição do qual o caminho é uma sequência de execução de comandos que se inicia-se em um ponto, no caso uma entrada, e termina em um outro ponto, que é um ponto de saída para a parte do produto de testes em si. Então, um exemplo, né, dessa parte um exemplo de problema, né, com relação à utilização, nessa parte desse conjunto de testes por fluxo, né, é o número de caminhos que podem ser infinitos ou muito grandes, né, no qual cada decisão, né, no caso um if, ele dobra a cada loop. No caso um for, um while, um do while, ele multiplica os números de caminho, né? Imagina você tem um for, depois dentro desse for você tem outro for, que dentro desse for você tem outro for, e dentro desse for você tem um do while, né, com todos esses parâmetros, né? Imagine se você tivesse esse código que executar esse do sometime with, né? Tipo, 1 bilhão de vezes, né? Quase são 1000 né? Vezes 1000. Então são 3 vezes 1000, né? Então, tipo, você tem 1 bilhão de caminhos para se testar, tá? Então, outro exemplo, né, desse exemplo problema, né, são os caminhos presentes na especificação que podem ser esquecidos, até pode ser esquecidos na implementação, no qual você tem, por exemplo, um if, um a maior que zero, then is greater, né? No caso,
Ou também com relação ao if, né? Se o a for igual a zero, né? Is equal, né? São comandos, às vezes comando ausente. E se for menor, né? Caso for um else, né? Com relação ao menor que zero, né? Is less than, né? Você tem que testar todos os tipos de parâmetros, né? Da parte de problemas que podem ocorrer na parte de execução de um fluxo. Outro ponto, né, na parte de exemplo de problema, envolve a parte de defeitos que podem existir mesmo no fluxo de controle correto, né, no qual você tem a parte do incremento, né, código atual, mas incorreto, né, no caso é o A recebe A mais 1, ou o código correto, que é o A recebe A menos 1, ou um decremento. Né. Depende muito da parte da notação de programação, no qual também outro problema exemplo, né, dentro da parte de fluxo, é um módulo que pode executar corretamente para diversos casos de testes e falhar em algum, né, no qual int divide A sobre B, retorne A sobre B. Mas e se B assumir o valor zero, né? Mas executar corretamente se B for diferente de zero, né? No caso, tem que ser o B tem que ser diferente de zero, né? Senão, se for igual a zero, vai dar problema, né? Não vai conseguir dividir. Então, esse é um exemplo também, um exemplo problema da parte de testes. Então, dentro dessa anotação, né, da parte de fluxo de teste, utilizando, né, a técnica de caixa branca, nós temos a parte de consideração de caminhos de testes básicos que devem ser introduzidas para uma notação simples, né, de forma de representação. Uma dessas notações simples da representação é a utilização da notação de grafos, né, para você conseguir abstrair o fluxo de controle lógico de um programa, no qual ele é composto de nós e arcos, né, no qual o nó representa uma ou mais instruções, as quais são sempre executadas em sequência, né? Uma sequência lógica, né? Programação. Ou seja, uma vez executada a primeira instrução, o nó, todas as demais instruções daquele nó também são executadas, ok? Então, o que vem anteriormente. Então, um arco, também chamado de ramo ou chamada de aresta, ele representa um fluxo de controle entre blocos e comandos de nós, ok? Que ele vai formar um caminho, ok? Então, uma representação dessa parte de controle utilizando grafos, né, em si, a estrutura de representação, nós temos os elementos presentes no fluxo de controle para representar funções ou métodos de um grafo de fluxo de controle, né, que a gente chama de GFC, que incluem as seguintes instruções que podem ser utilizadas. Se for uma sequência, você vai ter um nó com outro nó interligado com um grafo direcionado. Né? Se for um if, ele vai ter duas opções, se for true ou false, né? E vai sempre chegar em uma instrução. O do while, while do, né? E o do while e o switch case, né? No switch case vai ter uma opção, vai ter várias opções que sempre vai sair uma outra representação, ok? É uma técnica da parte de fluxo chamada de nó do grafo de fluxo, tá? Então, um exemplo, né, dessa parte da representação da utilização do grafo de fluxo, né? Nós temos esse código e dentro desse código, a representação desse código aqui é essa representação aqui, né? Nós temos o Q é igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3. Nós temos um if, se o A for igual a 2, nós temos duas ramificações, né? O qual ele vai executar a ação, né? Que é o x recebe x mais 2, ou x recebe x sobre 2, né? No qual você vai ter uma saída dessa operação, né? No qual a saída dessa operação vai ter a P recebe Q sobre R, né? E vai ter um outro fluxo de controle que vai cair no outro if, né? Vai ser B sobre C maior que 3, ele vai para cá, né? Ou se não, ele vai para cá, ele sai, né? Se for true, Z recebe x mais y e finaliza o processo. Okay? Isso é uma representação desse código utilizando um grafo de fluxo de controle. Tá? Então, outro exemplo, né, envolve a parte de níveis de cobertura. A parte de níveis de cobertura, da parte de execução, da parte do caminho, ele envolve a parte de 100% de cobertura de comandos, também chamado de cobertura de nós ou critério de todos os nós. Ele também é chamado de 100% de cobertura de decisão, também chamado de cobertura de arcos ou arestas, ou até mesmo critério de todos os arcos. Ou 100% de cobertura dos caminhos, também conhecidos como critérios de todos os caminhos. Tá? Um exemplo, né, dentro dessas características da parte do... utilizando um grafo de controle de fluxo de controle, envolve
esse código, né? Você vai ter todas as opções, né? No caso, if maior que zero, true ou false, e vai executar a ação, né? Se for false, vai executar outra ação. Então, você vai ter true ou false e vai ter todos os caminhos possíveis para a execução desse código. Tá? Um exemplo, né? Essa parte de critério de todos os nós envolve um caso de testes que é suficiente para cobrir todos os comandos, né? No caso, suponha que você tem A igual a 6 e B igual a 3, né? No caso, você vai ter A é maior que zero? Sim, então ele vai para cá, né? Então ele vai executar essa ação. B, se B é igual a 3, B é igual a 3. Então, é verdadeiro. Então, Y recebe zero e finaliza a ação, né? No caso, você vai passar por todos os nós, ok? Outro exemplo é os critérios de todos os arcos. Você vai passar por todos os arcos, né? No caso, dois casos de teste são suficientes para cobrir todos os arcos. Por exemplo, A recebe 2, B recebe 2. E A recebe 4 e B recebe 3, tá? Então, no primeiro caso, A maior que zero, true. No caso, B igual a 3, true, né? E finaliza, ok? No outro exemplo, né? É, no caso, para A igual a 2 e B igual a 2, né? No caso, A igual a maior que zero. A é maior que zero, false. Opa, desculpa. Aqui eu inverti, tinha que colocar um valor menor que zero, que é menos 2 no caso. Tá errado aqui, pessoal. Desculpa, digitei errado, porque é menos 2, por exemplo. Então é true ou false. Ele vem pra cá. B igual a 3? Então vem pra cá, entendeu? Então, tipo, eu só inverti os comandos aqui, pessoal. Então ele vai passar por todos os arcos, ok? Então, aqui é um exemplo de critério de todos os arcos, porque ele passa por todos os arcos correspondentes a esse teste. Outro exemplo do caminho de teste é ele que passa por todos os caminhos, né? Que você tem e vai para cá. Tipo, se A maior que 0, true. B igual a 3, true. Então finaliza. Se A for maior que 0, não, é false. Então vem para cá. B igual a 3, não é false, vem para cá. A é maior que 0, true. B igual a 3, false. Então sai para cá. A é maior que 0, false. B igual a 3, true, true, né? Então você vai ter que passar por todos os caminhos relacionados ao teste. Tipo um teste de exaustão, né? No qual você vai considerar todos os caminhos possíveis para a execução do teste. Okay? Então, baseado nos critérios, critérios baseados e também dentro dessas características, nós temos os critérios baseados em fluxo de dados, que são complementares aos critérios baseados em fluxo de controle, no qual você vai buscar os testes de uso de variáveis de um programa, ou seja, como os dados são usados na computação, no caso. No caso, na parte de um erro, né, de exemplo de erro da parte de fluxo de dados, é o engano, né, no qual referenciar uma variável sem ter sido inicializada, qual assumir que o compilador inicia a variável com algum valor padrão quando ele não o faz, né? Qual você dá um int x, né? Só que você não coloca nenhum valor para x. Então, tipo, o x é igual a 42. Tipo, vai dar algum problema, né? Com relação à parte de inicialização da variável. Que aí é um engano, né? Da parte de implementação. E exemplos possíveis e anomalias de fluxo de dados envolvem o uso de variáveis não inicializadas, a parte de atribuição de valor a uma variável mais de uma vez sem que tenha havido uma referência a essa variável entre essas atribuições, a parte de liberação de uma variável antes que ela tenha sido utilizada e a parte de atribuição de um novo valor a um ponteiro sem que a variável tenha sido liberada, né? Isso são alguns problemas, né, da parte de possíveis anomalias a partir de fluxo de dados, ok? E o outro exemplo, né, envolve a parte de ciclos de vida de variáveis, que envolve as variáveis que são criadas, usadas e destruídas, né? Que envolve a parte de declaração em geral e ocorrem dentro de um bloco, né? No qual tipo, são funções em si. E dentro dessas variáveis são criadas para quando a definição das mesmas são executadas. Okay? Então essas variáveis são destruídas no final do bloco, no qual o conceito de escopo é da variável. Ok? Então é basicamente isso a aula de hoje, pessoal.